Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 19 de maio de 2021, uma quarta-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E com certeza, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração humano, é exatamente o que o Senhor tem para proporcionar, para derramar, segundo as suas promessas, segundo aquilo que a sua palavra determina por sobre a tua vida, sobre o teu familiar, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre os teus pais, sobre tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você se propõe a fazer em nome de Jesus. Por isso que você tem uma quarta-feira aí maravilhosa, especial, em nome de Jesus. Bom, estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias, uma pequena porção da palavra do Senhor, de maneira linear, né? Estamos vindo aí já há bastante tempo e agora estamos no livro de Mateus, já no capítulo 20, quase terminando o capítulo 20, né? Entrando na última fase do ministério de Jesus, eu chamaria da terceira fase do ministério de Jesus, que ele está, né, se aproximando de Jerusalém, e agora essa semana é a parte mais falada dos evangelhos, né? Os evangelhos falam muito, de maneira detalhada, na última semana de Jesus, o seu ministério, antes da sua crucificação. E nós estamos indo em direção, né, a Jerusalém, Mateus capítulo 20, quando o Senhor já, a partir de Mateus 19, está pontuando quem é aquele que está digno, né, do reino dos céus. Então, ele começa a se utilizar de uma figura, de um símbolo, de uma simbologia, que é a criança, né? A criança digna. Mas depois ele desemboca já no rico, mais tarde, no jovem rico, que ele, por causa da sua riqueza, ele fica com o pé atrás. E ele não segue a Jesus quando Jesus o convoca ou Jesus o convida, né? Então ele faz essa comparação entre a criança, Mateus está fazendo isso, essa comparação entre a criança, da qual é digno o reino dos céus e ao mesmo tempo ela é digna do reino dos céus, né? E se nós não formos como uma criança, como Jesus explica, nós não temos entrada no reino dos céus, nós não temos, como ele diz na palavra, não temos entrada à vida que ele propõe lá no seu reino, no reino dos céus. E o jovem rico é exatamente a contraposição disso. É a figura antagônica a essa criança, porque o jovem rico, ainda que tivesse tudo, ainda que seguisse toda a palavra de Deus, ainda que cumprisse todos os mandamentos, ele não tinha o reino dos céus como prioridade. E até eu brinquei com você que antigamente os pastores antigos falavam o seguinte: olha, Jesus nunca vai querer ser, ou não trate Jesus como se fosse o tempero, mas trate Jesus como se fosse a comida principal. E na verdade ele próprio fala que ele é o verdadeiro alimento, e quem dele se alimentar jamais terá fome, como ele próprio pontua essa verdade espiritual. Então é exatamente isso que significa o reino dos céus para nós, como aqueles que somos, vamos dizer, aspirantes ao reino dos céus, ou cidadãos do reino dos céus, que nós devemos viver e devemos nos conduzir. Então Mateus capítulo 20 fala sobre, em primeiro lugar, sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque essa parábola ensina o quê? Que não é pelo muito fazer, não é pelo muito exercer, não é a atividade em si, mas é aquilo que eu sinto no meu coração, é aquilo que eu tenho como prioridade. E também, concomitantemente a isso, eu sei dos meus limites. E quando o Senhor daquela vinha pega o trabalhador da hora 1/10 e recompensa aquele trabalhador que trabalhou apenas 1 hora, exatamente igual ao trabalhador que trabalhou ao período inteiro,
às 12 horas do dia, né? E o senhor da vinha paga um denário tanto para um como para outro, é exatamente o Senhor falando que nós dependemos dele, pela misericórdia dele, pela compaixão dele, e não pelo muito fazer. Por quê? Porque o Senhor não está preocupado com a obra, ele está preocupado com o obreiro, né? Aquilo que eu falei para você, a gente já conversou sobre o pastor e a ovelha perdida. O pastor e a ovelha perdida é exatamente essa história. O pastor está preocupado com a ovelha e não com a lã da ovelha, né? Então é essa figura, esse valor que está intrínseco em tudo aquilo que significa reino dos céus. O Senhor sempre estará preocupado e pontuando e se relacionando com o adorador e não com a adoração. Não obstante, na relação do adorador com o adorado, que é Jesus Cristo, certamente haverá adoração, mas adoração como resultado e não adoração como atividade. Parece igual, mas é diferente. Exatamente porque é o reino dos céus. E depois ele fala sobre a sua morte, né, o seu sacrifício, novamente. Os discípulos ficam com o pé atrás. Eu expliquei para você o que significa isso, porque Jesus estava indo para Jerusalém, a passos firmes, com uma certa serenidade, né? E os discípulos vinham atrás, tentando acompanhá-lo. É lógico que os discípulos estavam entendendo que haveria um trono, que haveria um reinado, mas os discípulos estavam mais voltados ao reinado terreno, como nós todos, né? A gente sempre está preocupado com a nossa vida agora, com aquilo que vivemos agora, com as circunstâncias do agora. Nós temos uma dificuldade em enxergarmos para o futuro, para aquilo que o Senhor tem como prioridade, como valor de fato, né? Para nós o valor de fato é aquilo que eu estou vivendo aqui. Mas Jesus tem muito além disso. E era isso que Jesus queria pontuar aos discípulos. Depois, o pedido da mãe do Tiago e do João. A mulher de Zebedeu pede, como toda mãe, claro, que eles estejam um à direita e outro à esquerda. Exatamente isso. É isso que eles estão entendendo. Que Jesus está indo para tomar posse de um reino. E na verdade ele tomaria posse de um reino. Mas não é esse reino que eles estão pensando, é um outro reino. É uma outra lógica de reino, né? E a gente conversou a respeito, a cruz é o trono. A coroa é a coroa de espinhos. A capa é aquela capa que os soldados romanos colocam em Jesus em zombaria. E escrevem lá a placa, né? O rei dos judeus. Então, ele iria ser coroado? Sim. Ele estaria sendo elevado a um trono? Com certeza. Mas não tem nada a ver com a visão terrena de trono, nem de reinado e nem de rei. É muito além disso. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora, eu quero ler com você Mateus capítulo 29, Mateus capítulo 20, nem tem Mateus 29, né? Mateus vai até o capítulo 28. Mateus capítulo 20, versículo 29. Mateus capítulo 20, versículo 29 diz assim: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Bom, eu quero pontuar
a respeito desses dois cegos, uma outra passagem em Mateus capítulo 9, e a gente já falou a respeito, quando aconteceu, né, que eu falei para vocês que o médico sai para o ambiente, né, para o estudo de campo com os seus residentes, que são os discípulos, ele sai a campo, né? Então Mateus capítulo 9 também diz assim, no versículo 27, partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram os seus cegos e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Então, é a primeira vez no livro de Mateus que esses cegos do capítulo 9, são dois cegos, do capítulo 9, tem a frase filho de Davi. Por quê? A mulher cirofenícia também chama Jesus de filho de Davi. Por quê? Filho de Davi significa que havia uma origem. Qual era a origem? A origem da palavra do Senhor, quando prometeu para Davi, lá no tempo de Davi, 1000 anos antes, de que o trono de Davi e a monarquia davídica ou a dinastia davídica não mudaria, mas que permaneceria eternamente. E agora o Senhor está cumprindo. E essa palavra desses cegos é a identificação dessa, vamos chamar, identidade davídica de Jesus. Tá? Isso tanto com os dois primeiros cegos, como esses últimos dois cegos do capítulo 20 de Mateus. Exatamente. Então, a Bíblia, vamos dizer assim, no ministério de Jesus, Mateus pontua muito bem. Lembre-se que eu falei para você que só o livro de Mateus aborda o Antigo Testamento mais ou menos 61 vezes. É o livro que mais aborda o Antigo Testamento do Novo Testamento. Por quê? Porque Mateus faz essa ponte. Também daí é a razão também, né, de que Mateus é escrito primeiro, ou é colocado primeiro nos evangelhos ou no Novo Testamento, exatamente por fazer essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, é uma verdade sine qua non, não tem como discutir. A segunda coisa é que, se você perceber, esses dois cegos, como aqueles dois cegos, estão dizendo a respeito àquilo que diz a palavra no Antigo Testamento, na lei de Moisés, sobre o testemunho. Por quê? Porque você percebe em Mateus e também algumas vezes em Lucas, que sempre de dois em dois. Por quê? Um fazia e o outro testemunhava. Ou, né, na alteração aí dos papéis, o outro fazia e o primeiro testemunhava. Então sempre havia essa coisa da concordância e ao mesmo tempo da constatação daquela ação. Alguém testemunhando, né, vamos dizer assim, de maneira judicial, de que isso era uma verdade. Então sempre duas pessoas. E Mateus, ele aborda o ministério de Jesus sempre dessa maneira, de maneira documental, de maneira judicial, né? Porque tanto naquela época como na nossa época, a constatação de um fato, ela pode vir por, sei lá, fotografia, filmagem ou ainda testemunho. O testemunho também vale como prova, como constatação de um fato, não é assim? Então era assim também, e Mateus deixa isso muito bem claro. Em terceiro lugar, você percebe o quê? De que, e agora começam as diferenças. Primeiro, esses dois cegos, eles estão indo atrás de Jesus, estão buscando a Jesus, seguem Jesus até a casa.
Quando eles são curados, e Jesus pergunta a eles, né, se eles creem, eles falam que eles estão crendo, então Jesus os cura e a palavra do Senhor mostra que eles vão embora. Ou seja, esses 2 primeiros cegos significam o início do ministério de Jesus, ou, melhor dizendo também, quando nós chegamos até o Senhor, que nós geralmente estamos preocupados com a circunstância, com os problemas, com as dificuldades. Aquilo que está acontecendo conosco naquele momento é errado? Não, porque é início. A questão toda é quando eu permaneço nisso. A questão toda é quando eu me utilizo de Jesus, de Deus, da palavra e das suas promessas apenas para benesses. A minha vida com Deus é muito maior do que as benesses. As benesses, elas são resultado e não o fim, mas o início. Exatamente o que os 2 cegos aqui de Mateus 9 estabelecem. Eles vão interessados numa cura. Eles estão errados? À primeira vista, não. Lógico que não. À primeira vista, cego. Olha aí a figura, né? Mas, na verdade, não. Mas eles saem. A Bíblia fala que após a cura, eles vão embora. Ao contrário desses 2 cegos, e aqui começa a diferença. Voltando ao texto de Mateus capítulo 20, diz assim, agora a gente vai ver a diferença. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, ou seja, esses 2 cegos, eles não estavam, na verdade, seguindo a Jesus, mas eles estavam à beira do caminho, esperando, aguardando que a procissão onde estava Jesus passasse por aquele lugar. Ou seja, eles estavam como que, vamos dizer assim, se preparando para aquilo que o Senhor queria. Desculpe aqui, só um minutinho. Perdão, as pessoas ligam nessa hora, né? Não dá para atender. Então, você percebe que existe sim essa diferença. Eles estão esperando à beira do caminho. Segundo lugar, diz assim, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Exatamente o que os outros 2 cegos fizeram. Depois, mas a multidão os repreendia. Ou seja, a multidão não queria. E isso significa o quê? Significa uma consistência naqueles cegos. Qual era? De que toda resistência seria menor do que a perseverança deles. Esses 2 cegos demonstram uma capacidade de perseverança, de insistirem, de serem pacientes, mas ao mesmo tempo de serem proativos. E nós precisamos entender e aprender com esses 2 cegos. Eles queriam sim serem curados, mas isso mostra que havia um sentimento diferente dos 2 primeiros. Qual era? Eles queriam mais de Jesus. Perceba, diz assim, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, o que quereis que eu vos faça? A mesma coisa que Jesus faz a todo tempo, que é demonstrando que entre a relação, entre aquilo que Deus pode fazer e aquilo que a gente deseja que Deus faça, é ter a sensibilidade de que Deus pode desejar fazer. Aí você vai falar, não é a mesma coisa? Aí eu vou falar para você que não. Presta atenção, vou explicar. Por quê? Porque quando eu creio que Deus é poderoso para fazer, eu não estou errado. Aliás, o mundo inteiro, possivelmente uma grande parte da multidão mundial, acredita que Deus é grande e que pode fazer. Agora, a questão é entender que Deus deseja fazer. A questão é, qual é, na verdade, a profundidade do desejo de Deus em fazer aquilo que eu desejo que Ele faça.
Então está aqui a relação mais íntima, mais profunda, mais próxima com Deus, que vai fazer toda a diferença. Então Jesus pergunta para aqueles cegos algo que poderia parecer, aos olhos de quem estivesse ouvindo, ou até mesmo aos nossos olhos, poderia parecer, poxa, mas é lógico, eles são cegos. Mas Jesus está à disposição daquilo que aqueles cegos desejavam. Talvez aqueles cegos desejassem, tô brincando, hein? Uma bengala, um cachorro, sei lá, aqueles cachorros que guia, né? Ou uma quantidade de dinheiro, ou uma capacidade, poderia pedir outras coisas, mas eles queriam enxergar. Por quê? Porque, figurativamente falando, isso tem a ver com entendimento, porque cegueira significa falta de entendimento. Olhos, na palavra de Deus, significa capacidade de entendimento. E aí diz assim, responderam, Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Aqui está a diferença. Aqueles dois cegos foram embora logo depois da cura. Esses não. Esses permaneceram seguindo. Por quê? Eles queriam mais de Jesus. Então aqui, esses dois cegos estão simbolizando o quê? Que lhes foram abertos os olhos físico, mas os olhos do entendimento já estavam abertos há muito. Por quê? Em primeiro lugar, eles estavam à beira do caminho, significando que eles sabiam que Jesus passaria por aquele lugar. Eles não estavam pura e simplesmente, né, aguardando, quem sabe um dia. Eles tinham a convicção. E é exatamente o que esses dois cegos mostram de diferente dos dois primeiros. Por quê? Há aqui sabedoria, há aqui maturidade, há aqui um entendimento muito maior do que os dois primeiros. Em segundo lugar, eles queriam enxergar por uma questão, agora, né? Claro que é uma revelação do Espírito Santo, mas também tá mostrando isso no texto, de que eles queriam enxergar por um propósito. Qual era o propósito? Seguir a Jesus. Aqueles dois primeiros cegos queriam enxergar só porque queriam enxergar. É só isso. Esses dois cegos não. Então, o que nós aprendemos e absorvemos desse texto? Que Jesus está por entrar em Jerusalém. Aqui é uma das últimas pessoas que declaram filho de Davi, né? Então significa que esses dois cegos estão o quê? Colocando, reconhecendo em Jesus a sua messianidade, reconhecendo a palavra profética do Senhor de décadas, de séculos, de 1000 anos pelo menos, quando o Senhor falou a Davi que não lhe faltaria trono. A eternidade do plano de Deus estava se cumprindo, e aqueles dois cegos são testemunhas oculares. Ainda que estivessem cegos de maneira física, eles eram pessoas completamente cheias do discernimento do Espírito Santo sobre aquilo que aconteceria. E eles estão ali como dois guardiões da palavra, da promessa e da profecia davídica. Então esses dois cegos, eles só são cegos por uma questão natural, mas pela questão espiritual nunca foram cegos. Porque a todo momento eles gritavam. E quando o povo, representando religião, representando limites humanos, representando toda a resistência das circunstâncias, eles persistiram, eles perseveraram, eles insistiram. E não tinha como Jesus não parar, não tinha como Jesus continuar andando, sabendo e sabedor de que aqueles dois homens simbolizam, mais tarde, né, lógico, que é uma ação profética.
Lembra que eu sempre falo para você que a Bíblia ela é conduzida de ações em ações proféticas. Sempre as ações proféticas determinam a próxima etapa. E na próxima etapa haverá também uma ação, uma atitude profética que estará amparando, documentando a próxima ação profética. É assim, é permanente, é progressivo, é avançando. E esses duas testemunhas simbolizam aquelas duas testemunhas que mais tarde, e agora falando para o futuro, né, mais tarde se manifestarão lá no livro do Apocalipse. Então, você percebe aqui toda uma conexão profética, toda uma conexão espiritual. E a palavra do Senhor diz o seguinte, Isaías 35, versículo 1 a 8. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Que palavra maravilhosa! E esses dois cegos estão simbolizando toda essa verdade de Isaías 35. E ainda, Isaías, capítulo 29, versículo 18, diz assim, naquele dia, os surdos ouvirão a palavra do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. As verão o quê? As palavras. Quem é Jesus? É a palavra. Jesus é a Torá, como dizem os judeus messiânicos. Jesus é a Torá. Jesus é a própria palavra, é a própria Bíblia manifesta. Ele é a lei. E o fim da lei é Cristo. Então, é mais do que apenas dois cegos à beira do caminho. É toda uma constatação profética e espiritual. E a palavra do Senhor diz assim, os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. E palavra maravilhosa, esse é o nosso Deus, sempre cumprindo, sempre estabelecendo e comprovando e provando que a sua palavra não cairá por terra, as suas promessas não envelhecerão e não perderão a validade. Exatamente isso que o Senhor tem por sobre a tua vida. Esses cegos, eles significam exatamente, e muito além disso, não dá mais tempo para falar, mas esses cegos significam a constatação real. E eles tiveram seus olhos abertos exatamente para dizerem, né, como diz Isaías 29, livres da escuridão e das trevas as verão. As verão o quê? As palavras do livro. Então esses cegos diz respeito a toda uma jornada de Jesus e simbolizam a maturidade. Os dois primeiros foram embora, esses dois não. Esses dois queriam enxergar para uma constatação, enxergarem as palavras do livro. As palavras do Senhor são visíveis, são físicas, são reais, são transbordantes, são infalíveis, são constatáveis. E eu sempre oro, né, para que você sempre veja, enxergue, constate e celebre
a presença do Senhor na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Nossa, a palavra de Deus é tão maravilhosa, é tão poderosa. Cada dia uma constatação, cada dia uma certeza, cada dia uma promessa e uma palavra revelada em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Bom dia, Bispo Antônio, a paz do Senhor. Bispo Antônio está cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastora Mara, também Amanda. Ô Amanda, ô Vitor, estou orando sempre por você, pela atuação lá, pela questão do judicial, da batida do carro. Não esqueci não. Estou sempre orando. A palavra do Senhor está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, a tua família. Vamos orar, minhas tias que estão aqui, meus tios, filhos, sobrinhos, netos, genros, noras, também a Eva, o Carlos, sua família, a Amanda que está aqui, Bispo Antônio, familiares, a Mara também, todos os queridos, estamos orando pela pastora Elizabeth, seus filhos, né? A perda do pastor Paulinho para a Covid-19, nós estamos orando pela pastora Elizabeth, que o Senhor console, que o Senhor conforte, também a Tati, né? Pela despedida também da dona Maria Helena, que está no Senhor, por causa da Covid-19 também, nós estamos orando e também clamando pelo poder, pela cura, pela saúde do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meus pais também que estão aqui, o seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, a todos os queridos, Elô, Wesley, familiares, todos, João, Roseli, Ângela, também o Fábio, a Márcia e também o Luiz Henrique, todos os familiares, a glória, a presença, o poder de Deus sobre cada um. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra que é tão consistente, ela é tão contextualizada, ela diz respeito à nossa vida, à nossa capacidade de crer, à nossa capacidade de andarmos por aquilo que cremos, como esses cegos, como diz a palavra profeticamente em Isaías 29, que esses cegos foram livres da escuridão e das trevas para enxergarem a própria palavra de Deus, as palavras do livro, como diz Isaías de maneira poética. E quem são essas palavras? Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a constatação das promessas verdadeiras do Deus e Pai Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Por isso, Senhor, nós nos derramamos e nós nos humilhamos diante da Tua presença para que o Senhor trabalhe o nosso coração, o nosso interior, a nossa vida. O Teu Santo Espírito esteja nos convencendo e abrindo os nossos olhos para prosseguirmos, como diz Isaías 35, por esse caminho santo, e quem andar por ele jamais se desviará. Exatamente a constatação desses dois cegos, que não se desviaram, mas permaneceram seguindo ao Senhor Jesus, e nós também somos aqueles que seguimos, que tomamos a nossa cruz, que renunciamos a nós próprios e seguimos ao Senhor Jesus, para a nossa jornada eterna, poderosa, maravilhosa, jornada essa que o pastor Paulinho, a dona Maria Helena e tantos outros irmãos queridos, pastores, pastoras, já estão aí no caminho santo eterno com Jesus Cristo. E para nós que estamos aqui, Senhor, dá-nos alegria, dá-nos, ó Deus, a certeza e a convicção das Tuas promessas, da Tua palavra, do Teu poder, da Tua cura, da Tua saúde. Visita-nos, ó Deus, visita-nos nas nossas famílias, nossos queridos, avós, tios, marido, esposa, nossos pais, netos, filhos, sobrinhos, Tua presença, o Teu poder se derramando maravilhosamente, curando, visitando a Amanda que está se recuperando da cirurgia, o Bispo Antônio na sua recuperação completa, no seu físico, no seu organismo, todos os outros que estão aqui, a Mara sendo visitada para ser restaurada, revigorada no seu físico, no seu trabalho, no seu cotidiano, todos, a Tua palavra, o Teu poder se manifestando, invadindo o nosso interior, o nosso corpo, artérias, veias, tendões, coração, ó Deus, em nome de Jesus, pulmões, pâncreas, fígado, rins,
sejam visitados por essa cura, por essa palavra poderosa, vias aéreas, vias respiratórias, os nossos queridos que estão passando pela Covid-19, Senhor, derrama-te, cura, visita, liberta, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Visita, ó Deus, todos os nossos queridos, comorbidade, fragilidades, enfermidades, ouvidos, olhos, ó Deus, tendões, recebam a cura, o poder da vida, o mover da glória, da presença, do poder ressuscitador, reconstrutor, restaurador, que só o Espírito Santo tem, se derramando sobre a tua vida. Também, ó Deus, nós colocamos o nosso país, o nosso Brasil, Senhor, tem misericórdia, sara, liberta, cura, renova, restaura, ó Deus, e ao mesmo tempo liberta-nos como povo brasileiro, sara a nossa terra, liberta-nos da maldição, perdoa o nosso pecado como povo brasileiro, e nós te louvaremos, ó Deus. Derrama-te sobre essas famílias enlutadas, ó Deus, é tanto desespero, é tanto desprezo, é tanta impotência que só o Senhor. Por isso, tem misericórdia do nosso povo, e nós te louvaremos e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, que nós tenhamos uma quarta-feira muito especial, uma quarta-feira cheia do teu poder e do teu mover. E como esses dois cegos que foram proativos, que se posicionaram, que aproveitaram a oportunidade, assim seja sobre os teus servos. Ó Deus, que seja uma quarta-feira poderosa, produtiva, abre portas, libera condições, prosperidade, que eles sejam bem-sucedidos num momento tão crítico, que o Senhor faça a diferença e ao mesmo tempo se possa enxergar a diferença na vida dos teus servos, daqueles que te servem e daqueles que não te servem. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã, às 10 horas da manhã. Fique na paz, hein? Bispo Antônio, um beijo para você também. Fique na paz. Tchau, tchau.